Dark souls who taste the forbidden fruit, lost souls who yearn for freedom, search the foreign lands for miracle gems. When 6 miracle gems reunite, the doorway to the Garden of Freedom, Eden, shall show its way. Willy Wombat é um jogo de ação e aventura com momentos de quebra-cabeça, possuindo visão isométrica. Foi lançado em 27 de junho de 1997 para a Sega Saturn, apenas no Japão. Foi desenvolvido pela Weston, mesma produtora da série On The Boy ou Monster World, e publicado pela Hudson Soft. O design dos personagens e a ilustração da capa e manual foi feito por Susu Mashita, artista de mangá japonês, conhecido por seus designs influenciados pelos quadrinhos americanos. Também trabalhou com a arte da série Adventure Island da Hudson Soft. O jogo apresenta dublagem completa em inglês, música, tema de abertura e encerramento e gráfico em estilo em quadrinhos. Os cenários são poligonais, mas os personagens são sprites pré-renderizados, ou seja, de 3D para 2D. Os diálogos e alguns menus estão em japonês. O jogo contém 6 mundos e 27 níveis, podendo salvar seu progresso requerindo 9 blocos de seu videogame. O protagonista do jogo, Willy Wombat, é um membro de uma alta sociedade chamada Prisão, a chamada Sociedade Perfeita, ocupando uma grande posição. Nesta sociedade não há doença ou morte graças à criação de unidades especiais de regeneração. Enquanto ele trabalhar, Willy terá acesso a essas unidades especiais e poderá viver para sempre. Porém, Willy desiste da promessa de vida eterna na prisão. Então ele foge para fora e vai em busca do Éden, onde ele acredita que neste lugar há algo que na prisão lhe faltava, a liberdade. Para conseguir chegar no Éden, ele precisa reunir as 6 joias milagrosas. Mas o que são essas joias milagrosas? O que é o Éden?
ele só tem estes questionamentos em mente para a busca da liberdade. No entanto, ele está sendo perseguido pelos altos membros da prisão que querem eliminá-lo. São os que estão atrás dele. Notes, líder da equipe mandada para prender Willy. Ele acredita que a prisão e suas leis são absolutas. Ele está curioso com o que Willy busca e sabe, chega até a atuar como uma espécie de rival. Seguido, a força bruta da equipe, que fará qualquer coisa para conseguir respeito de superiores e conseguir ser promovido a comandante. Meio, atua como a estrategista da equipe. Assim como os outros, se dedica à missão e à prisão. Sua personalidade é pura, acredita que a prisão é o ideal. Por isso fica confusa com as ações de Willy. Durante sua jornada, Willy conhece um velho misterioso chamado Java, que lhe oferece ajuda em troca de fichas. Ele deve saber algo sobre as joias milagrosas. Esta jornada de Willy Wombat em busca da liberdade vai ter grandes surpresas. Ao iniciar o jogo na tela de título, você será questionado onde você quer salvar o jogo, na memória inteira do certo ou em um cartucho de RAM vendido de forma separada. Para confirmar, aperte os botões A ou C ou aperte Start. Ao selecionar novo jogo, aparecerá uma tela onde é possível selecionar 3 slots para salvar. Escolha onde deseja salvar, apertando os botões A ou C ou Start. Ao selecionar continuar, desde que já tenha salvo um arquivo, pode continuar seu progresso no slot onde salvou. Ao selecionar configurar controle, pode alterar o método de como o controle vai ser executado durante o jogo. Selecione o item que deseja alterar, apertando para cima ou para baixo, e altere a função de cada botão usando as direções esquerda e direita. Além disso, se você alterar os botões A, B e C, os botões que usam movimentos especiais, que vamos explicar depois, também são alterados. De forma padrão, durante o jogo, você pode mover Willy apertando qualquer direção do direcional. Ao apertar 2 vezes uma direção, é possível correr. O botão A serve para atacar de perto os inimigos, usando um boomerang. O botão B faz com que Willy possa jogar até 2 boomerangues. Os boomerangues também servem para coletar item. O botão C salta durante o jogo. Não se pode pular sobre os inimigos. Os botões X, Y e Z não têm utilidade durante o jogo, mas para outras coisas que vamos dizer depois. Os botões L e R movem a câmera para a esquerda e direita, respectivamente. O botão Start pausa o jogo e você pode desistir da fase ou sair. Aperte os botões L mais R mais Start para sair da fase. Durante o jogo, se você não realizar nenhuma ação por um determinado período de tempo, um protetor de tela irá aparecer. Ao apertar qualquer botão, encerrará o protetor de tela. Os estágios são espaços totalmente 3D, usando um sistema chamado AQV, Aeron Quarter View, que permite ver inimigos, caminhos e objetos em um mesmo espaço. Se, por exemplo, está difícil ver a tela devido a interferências de fundo, use os botões L e R para encontrar um melhor ângulo de visão. No canto superior esquerdo da tela é a quantidade de Power Life que você tem atualmente. Ao lado esquerdo da tela temos a vida de Willy. Durante os estágios aparecem os inimigos chamados fantasmas, que tentarão apenas te atacar indo para cima de você. Alguns deles fazem outras coisas além de ir para cima. A maioria deles fazem basicamente a mesma coisa. Ao iniciar o jogo, você verá primeiro a tela do mapa da área. Os objetos em forma de disco são os estágios. Se estiver cinza, o estágio não foi completado. Se estiver amarelo, o estágio foi completado. Selecione o estágio com os botões A ou C. Ao completar um estágio, abre caminho para acessar mais estágios. O estágio marcado com S no mapa é onde mora o misterioso velho Java. Neste lugar, você pode salvar seu progresso em troca de fichas, que já vamos explicar. Você também pode ler os manuscritos antigos, que também já vamos explicar. Nos estágios de ação, além de enfrentar seus inimigos, há vários mecanismos disponíveis. O interruptor verde, ao ser pisado, mostrará um mapa onde você está. Se você ver um ícone de bandeira nesse mapa, indica que esta é a saída da fase. Há vários interruptores espalhados nas fases, que servem para ativar mecanismos como abrir portas, mover plataformas ou ativar plataformas, etc. O interruptor amarelo ativa de forma permanente, o interruptor azul ativa de forma temporária e o interruptor vermelho faz uma espécie de troca de mecanismos, que quer dizer que ativa um mecanismo e desativa outro mecanismo. Um piso de fechadura permite mover portas, abrir caminhos, etc. Com uma chave que fica escondida em algum lugar do estágio, ao pisar neste bloco de fechadura, irá ativar este dispositivo. Ao coletar esta chave, um ícone com o nome Power Key irá aparecer no canto inferior esquerdo. Há também o que podemos chamar de buraco de transporte, que ao mergulhar nele, você é transportado para outra área do estágio. Se este buraco de transporte estiver marcado com algo a mais, indica que este é a saída do estágio. Há estágios com outros tipos de mecanismo
diferente destes. E geralmente estes mecanismos são uma forma de puzzle que deve ser resolvido pelo jogador, podendo requerer ou não muito raciocínio do jogador. Você pode obter vários itens durante as fases de ação. A joia azul, que existe em grande parte dos estágios, pode ser coletada para conseguir as fichas ao completar um estágio. Pode conseguir até 3 fichas para cada estágio de ação. Se pausar o jogo durante as fases de ação, aparecerá o número de joias que você coletou barra o número de joias restantes. Se coletar todas as joias, você conseguirá um perfeito, e assim o estágio será marcado com a letra W. A ficha ganha serve para salvar, como dito antes. Você precisa de 3 fichas para salvar. Se não conseguir o número de fichas necessárias para salvar, você pode repetir uma fase novamente para conseguir mais fichas. Há cápsulas de recuperação espalhadas nas fases, e também os inimigos podem, ao ser eliminados, dar uma destas cápsulas. A cápsula de cor amarela pode restaurar uma unidade de vida, enquanto a cápsula vermelha restaura 5 unidades de vida. Há uma esfera chamada Vida de Poder, que aumenta sua vida máxima ao coletar 5 destes. O número de vida de poder que você possui atualmente é exibido no canto superior esquerdo da tela. Em algumas fases, você pode coletar os manuscritos antigos, que ao serem lidos por Java, desbloqueia um item chamado Força, que pode fazer um movimento especial dependendo da cor da força. A de cor azul cria uma energia que gira em volta de Willy. A de cor amarelo cria uma onda de poder que pode quicar em paredes e objetos grandes. E de cor vermelha destrói todos os inimigos que estão presentes na tela. Ao fazer este movimento especial, Willy ficará invencível até o momento especial acabar. Quando coletado, aparecerá um ícone chamado Force no canto inferior direito. Note que você pode apenas coletar uma força por vez, e quando usá-la, ela desaparece. Também há estátuas espalhadas que servem para várias utilidades, como poder coletar um item, ativar um mecanismo, etc. Note que estas estátuas estão com o formato do velho Java. Não se esqueça que um dos itens coletáveis é a própria joia milagrosa. Falando especificamente do jogo, ele é bastante divertido e intuitivo. No início, ele pode ser tedioso, te causando náuseas e dores de cabeça, mas conforme você vai jogando ele, vai conseguindo se acostumar com sua jogabilidade e com sua câmera. Graficamente, ele é bonito para o Sega Saturn. Os traços pretos nos personagens e inimigos conseguem se destacar bem, dando um clima de quadrinhos. A câmera, no entanto, precisa continuamente ser ajustada para que você consiga ver inimigos e itens. Existem partes onde você está cercado de paredes e precisa ser um tanto mais atencioso com o que está à volta, mas isso não chega a ser um problema tão grande. Um problema que até pode não ser considerado um problema é a visão do jogo. Devido à sua visão isométrica, a percepção dos itens não é absoluta, mas para isso seja resolvido, pode-se visualizar sua sombra, que ao se direcionar a ela, pode pegar este item pulando. Se algo não aparece, tente virar a câmera para tentar achar algo oculto. Se vê um caminho no mapa e não consegue acessá-lo, pule nas beiras, você pode encontrar algo, e por causa disso, demoramos muito para fazer um perfeito de uma fase. A dificuldade do jogo aumenta conforme se passa de cada mundo. O primeiro mundo você consegue passar de forma tranquila, mas no segundo mundo você pode sentir que a dificuldade aumentou. No último mundo, a dificuldade chega até ser brutal. Como já dito, a maneira dos inimigos tem o mesmo padrão de ir para cima de Willy, porém alguns deles há modos de atacar diferente, tornando-se variável o desafio. Alguns deles precisarão receber até mais de um dano. A jogabilidade é boa, os botões correspondem bem ao tempo em que são pressionados. Algumas atenções são necessárias. Quando os dois bumerangues de Willy são jogados, ele não pode realizar um ataque corpo a corpo. Enquanto você corre, toma cuidado com paredes, obstáculos e inimigos. Eles podem te parar. A ação de correr de Willy pode ser feita de qualquer direção, até mesmo na diagonal, que particularmente a gente não usa muito. Também há setas vermelhas do chão, que indicam o caminho. Também serve para o jogador não se perder enquanto está nas fases. A dublagem do jogo é, no geral, muito boa. Consegue fazer com que você se cative pela história do jogo. Ouça alguns trechos dos diálogos. You guys having a picnic? But I guess you aren't friendly enough to invite me. Have you done something that someone would follow you? Who are you? You should state your own name before asking another's. Ah, excuse me. My name is Jabba. Just an old man down on his luck. Male? How long has it been since Willie passed here? 1 hour, give or take 15 minutes. The plan? Simple. We burn down this joint. Well, do you want to save? Okay. All right. I'll need 3 tokens.
Okay. Okay, I'm saving. Se quiser entender os propósitos de Willy e a história do jogo no geral, é bom ficar atento aos diálogos. Este é um jogo que com certeza recomendamos vocês jogarem. Ele é muito bom em todos os aspectos. Pena que este jogo não foi lançado fora do Japão. Talvez faria bastante sucesso. Assim como Willy Wombat, muitos jogos de Sega Saturn ficaram restritos ao Japão. E muitos desses jogos realmente são bons. Nós realmente queríamos que este jogo fosse bastante conhecido. Pelo jeito, um lançamento fora do Japão e até uma continuação podem ter sido planejadas para o jogo, devido ao seu conteúdo, material e final do jogo, mas por algum motivo isto não aconteceu. E uma continuação do jogo parece estar distante, já que a Hudson Soft foi comprada pela Konami em 2012 e agora os direitos de todos os jogos da Hudson Soft pertencem à Konami, e a Konami mexe poucas vezes nos outros jogos da Hudson Soft que não seja o Bomberman. As músicas do jogo são muito boas para escutar, em nossa opinião. Todas elas combinam com o ambiente de cada mundo e todas as telas do jogo. Para nós, um grande jogo. Tinha tudo para ser uma franquia de sucesso da Hudson Soft. Ele é bom em tudo. Pena que seja apenas um jogo de Sega Saturn. Nós dois chegamos até a debater como seria uma continuação de Willy Wombat. Nós realmente queríamos que este jogo tivesse sido continuado. Por enquanto, vai ficar apenas na imaginação. Antes de terminar o vídeo, aqui vai algumas coisas. Sobre os botões X, Y e Z, eles servem para fazer códigos durante o jogo. Ao pausar o jogo, segure o botão Z e pressione os botões X mais Y simultaneamente para restaurar sua vida de uma por uma unidade. Ao pausar o jogo, enquanto segura A mais X mais Z, pressione Y para ir à tela de conclusão da fase com todos os itens que você coletou no momento. Recomendamos fazer estes códigos quando você já tiver concluído todo o jogo, para não estragar a sua experiência. Você pode retornar à tela de título segurando os botões A mais B mais C e pressionar o botão Start depois. Isso pode ser feito a qualquer momento. Há um código adicional feito apenas com controle S-Bone Joy-Card, um controle feito pela Hudson Soft para o Sega Saturn. Era vendido separadamente e também era fornecido junto com o Serum Bomberman e o S-Bone Multistep, sendo lançado somente no Japão em 1996. Ao mover a alavanca do meio para a posição RU ou para o centro, aperte o botão Start 15 vezes na tela de seleção de estágio para ver um visualizador de cenas. Nós também recomendamos vocês fazerem isto quando terminar o jogo inteiro. Estes são os códigos conhecidos até o momento. A versão completa da música de créditos Fearless Heart foi lançado apenas em um CD intitulado Caravan on the Radio, lançado pela Hudson Soft em 1997. No jogo, apenas toca até 1 minuto e 57 segundos. Durante os créditos, uma dubladora chamada Lynn Harris é creditada a um personagem chamado Canvas. No entanto, este personagem não é visto nem mencionado. Ele provavelmente foi descartado devido a restrições de tempo. Um evento onde você encontra o personagem existe no código do jogo, mas trava se você selecionar sim ou não. Ouça um trecho. Welcome to the extra stage! My name is Canvas, and I'm a first-class mechanic. Do you know about this area? Um gráfico Canvas não utilizado ao completar um nível também existe. Também localizado junto com os arquivos do jogo está uma conversa entre Willy e Canvas. Escute um trecho. Hi, Willy! Canvas? What are you doing here? Where's Jabba? I don't know. I was asked by a strange old man to wait for Willy here. Don't worry if you want to save. I learned how to do it. And do you want to save? Okay, but don't take too many chances. You should save often in order to clear the game. Okay, I'll need 3 tokens. Unfortunately, you don't have enough tokens. You'll be needing those tokens from now on, so don't forget to collect them. Okay, I'm saving. Saved. In the future, when you feel you're in danger, come back here to save. Thanks. See you around. I wonder what happened to Jabba. Willy Wombat já foi conhecido como Combat Wombat: The Adventures of Willy Wombat. Se você colocar o disco do jogo em um computador ou um leitor de CD, pode escutar as músicas do jogo. Curiosamente, a faixa 11 nunca é ouvida no jogo. Provavelmente foi usada para um mundo bônus, já que o personagem não utilizado, Canvas, faz menção a ele. Essa faixa pode ser ouvida no final do CD Caravan on the Radio, enquanto a mulher se despede do ouvinte. Poderá aparecer protetores de telas ocultos, dependendo da data do relógio de seu Sega Saturn. As datas são 27 de junho de
97, 28 de junho de 97, 4 de julho de 97, 5 de julho de 97, 11 de julho de 97, 18 de julho de 97, 19 de julho de 97, 25 de julho de 97 e 1 de agosto de 97. O design da personagem meio difere muito entre o visto no jogo e no manual. Os Wombat reais podem correr a uma velocidade de até 40 km por hora e manter essa velocidade por 1 minuto e meio. Esta é provavelmente a inspiração para a habilidade de corrida de Willy. O personagem Crash Bandicoot da Naughty Dog era conhecido como Willy the Wombat, ou Willy, durante o desenvolvimento. Crash foi lançado em 1996, um ano antes de Willy Wombat. Não encontramos informações verídicas de que Willy Wombat fez com que a Naughty Dog mudasse o nome de seu jogo para Crash Bandicoot. Se esta informação for verídica, Willy Wombat poderia até ter sido desenvolvido há muito tempo. Se já tiver coletado todos os manuscritos antigos e já tiver com um estágio já completado, você pode coletar o item com o mesmo ícone de força, mas com escrita RU com a cor verde. Ao ser coletado, depois de completar o estágio, um ícone de bandeira irá aparecer no estágio escolhido. Essa foi a nossa review sobre Willy Wombat. Você já jogou Willy Wombat? Já tinha ouvido falar, mas nunca ter jogado? Deixem as opiniões de vocês nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o seu gostei para que este vídeo seja mais visto. E se inscreva para não perder nenhum tipo de vídeo como este. E ative as notificações para receber vídeos do canal. Isso é tudo e até a próxima! Whoa!